Boa noite. Vamos a mais uma. Era o telefone avisando que a conexão não está bem. Em todo caso, vamos ver se dá certo. Hoje eu vou ter o prazer de conversar sobre um assunto desprazeroso, mas conversar sempre é um prazer. E será um prazer imenso conversar com o professor João César de Castro Rocha, que deve estar chegando aqui. E eu vou esperá-lo. Eu acho que ele já chegou. E enquanto ele vai chegando, eu vou abrindo aqui o caminho. É muito engraçado esse negócio de Instagram, né? Porque é um negócio sem a produção audiovisual, ela é completamente quebrada. Eu adoro essa parte assim que fica tudo explícito. Pelo menos o recorte da tela, né? Se eu mostrasse aqui a minha casa para vocês hoje, eu vou me mudar nessa semana. Se eu mostrasse para vocês a bagunça dos meus 20 e poucos metros quadrados, vocês ficariam. Vocês se ofereceriam para vir me ajudar. Mas enfim, vou ver se o João consegue entrar. E aí eu vou ler o currículo dele e a gente vai começar a conversa. Vamos ver. Epa, vamos ver se dá certo. O João César de Castro Rocha é professor. Ei, João, tudo bom? Boa noite, tudo bom, Márcio? Tudo, e você? Obrigado Muito pelo diálogo. obrigada. Deixa eu ajeitar aqui, acho que tá bom. Então, estava aqui comentando com o pessoal justamente como esse negócio de fazer live no Instagram é é uma bagunça, né? Não tem audiovisual, a produção audiovisual é completamente quebrada. Então a gente tenta arrumar o cabelo um pouco, né? E chega aqui e vambora. É isso aí. Eu acho isso muito legal. Essa desmontagem o fingimento do ao vivo, né? Não tem mais isso, agora é ao vivo mesmo. Mas enfim, João, quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite para participar dessa live. Nós estamos, desde o começo do ano, fazendo aqui conversas em torno do tema do bolsonarismo. E hoje nós vamos falar sobre a questão digital, o bolsonarismo, o fascismo nos tempos digitais e a extrema-direita. E sempre eu começo falando um pouco eu gosto assim, de apresentar as pessoas, eu acho que é muito importante para que as pessoas entendam no contexto de perseguição aos intelectuais. Você mesmo, eu já fui pesquisar você, eu vi que você está sendo muito perseguido. Então, nesse contexto de perseguição aos intelectuais, de negacionismo em relação à ciência, de guerra cultural contra os intelectuais acadêmicos, escritores, jornalistas, etc., eu acho que é muito importante que a gente conheça as pessoas e saiba que elas são pessoas sérias e que elas são pessoas que têm história e pessoas que se dedicam às suas investigações, às suas pesquisas de uma maneira cuidadosa e que vem com o tempo, né? Que vem com uma formação. Então, só para apresentar para as pessoas, o João César é professor titular de literatura comparada da UERJ, doutor em letras pela UERJ, em literatura comparada pela Stanford University, pesquisador 1D do CNPq, foi presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, a Abralic, escreveu 13 livros, entre eles um livro que serve de base aqui para a nossa conversa, que é o Guerra Cultural e Retórica do Ódio, é ótimo, do ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, que saiu pela editora Caminhos em 2020. Tem vários outros livros e também organizou muitos livros, publicou em vários outros países, em diversas línguas, e fez, assim, tem um trabalho acadêmico de publicações maravilhoso, e foi professor de visitante de várias universidades nos Estados Unidos, no México,
e em vários outros lugares. Enfim, é um currículo bastante extenso, muito interessante. É uma honra poder conversar com você e apresentar, poder, enfim, trocar com você essa questão das suas teses, né? Esse tema tão terrível envolvendo o bolsonarismo, extrema-direita, Olavo de Carvalho e todas essas monstruosidades que nos assolam hoje. Então, João, eu queria começar te perguntando o seguinte: no seu livro, justamente nesse livro que serviu de base que vai servir de base aqui para a nossa conversa, que é esse livro sobre a guerra cultural e retórica do ódio, você fala do paradoxo da guerra cultural. E eu queria que você, então, começasse contando para a gente o que é essa guerra cultural. Claro. Acho que hoje em dia muita gente fala sobre isso, mas ainda assim é preciso fixar os conceitos, trazê-los para a cena pública. E no que consistiria um paradoxo, então, dessa guerra cultural? Te passo a palavra para você poder colocar a sua resposta a essa questão, por favor. Tá bom, Márcia. Inicialmente, quero agradecer muito a você. Para mim é uma alegria e uma honra ter a oportunidade dessa conversa. E vamos lá, então. Essa questão é central. Mas eu quero só esclarecer um ponto, Márcia. Eu não tenho resposta para absolutamente nada. Eu vou propor uma série de hipóteses para que pensemos juntos. A guerra cultural, o primeiro ponto importante para compreender, e a razão pela qual eu tenho passado alguns anos pesquisando o tema e tenho escrito bastante e participado muito do debate público, foi uma certa angústia de me dar conta que mesmo entre os melhores do nosso campo, o campo da esquerda democrática, o campo progressista, havia uma tendência que ainda hoje é dominante de reduzir a extrema-direita a uma caricatura. O que não é difícil, e o difícil mesmo é resistir à tentação de não fazê-lo. Quando, por exemplo, um ser inframental, como o secretário da Cultura, Mário Frias, gasta 39 mil reais do dinheiro público para passear em Nova York e se encontrar com um lutador de jiu-jitsu, e ontem faz uma live justificando, dizendo que, na verdade, ele foi a Nova York para aprender o método Broadway. E o que ele chama de método Broadway é o fato de que as peças em Broadway fazem sucesso. É difícil resistir à tentação de transformar isto numa enorme caricatura. Mas me parece que, em alguma medida, em 2018, a nossa derrota se deveu a isto. E se ainda hoje o Jair Messias Bolsonaro, depois de uma série de crimes, que, sem nenhum exagero, a série de crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro não tem paralelo fácil com nenhum líder desde o final da Segunda Guerra Mundial. Não tem nenhum paralelo fácil. Podemos falar disso depois. Ainda assim, ele mantém resistentes 25% de aprovação. Então, toda a minha angústia era passar da caricatura à caracterização. Então, o que eu vou propor para a nossa conversa hoje é uma série de aproximações conceituais, de modo que nós tenhamos uma compreensão mais clara do inferno pelo qual estamos atravessando agora. Guerra cultural. Ponto mais importante é, em nenhuma circunstância, confundir com o conceito de Kulturkampf, que foi um conceito muito importante da Alemanha do século XIX e foi um conceito que atravessa toda a primeira metade do século XX. E, basicamente, do que se tratava na Kulturkampf, do contexto alemão do século XIX, da batalha da cultura, da guerra da cultura, era estabelecer limites precisos da separação da igreja e do Estado na circunstância de uma sociedade cada vez mais urbana, cada vez mais industrializada, cada vez mais laica. Qual seria o papel possível da igreja? O momento final disso é a encíclica Rerum Novarum, das coisas novas, em que a igreja busca fazer um adornamento, uma atualização das suas práticas para um mundo que havia mudado radicalmente. E, Márcia, isso é bem importante, este mundo havia mudado radicalmente porque novos meios de comunicação haviam transformado o cotidiano. Rádio e cinema, sobretudo, na primeira metade do século XX. Então, Kulturkampf, nessa acepção, implica dizer que há pelo menos duas visões de mundo contraditórias, e do que se trata é de convencer a sociedade de qual é o melhor caminho. Nessa acepção, nós estamos já
vislumbrando a ideia do Antônio Gramsci de hegemonia, que foi um conceito que é absolutamente central para toda a extrema-direita transnacional, e as pessoas parecem não se dar conta que o que o Gramsci chama de hegemonia é simplesmente uma reflexão que procura dar conta da possibilidade da implantação de uma sociedade socialista num regime outro que não o regime czarista, quando os bolcheviques tomam o poder num golpe de força e conseguem mantê-lo. Diz o Gramsci, pensando muito na experiência da Igreja Católica italiana, diz o Gramsci, nas nossas sociedades, ele pensa em Inglaterra, Alemanha, Itália, França, é até possível tomar o poder pelas armas, mas não será possível mantê-lo, porque a sociedade como um todo, ela tem instituições sólidas e altamente organizadas que não permitirão apenas um golpe de força. É preciso um longo trabalho de diálogo junto à sociedade para propor uma outra forma de organização social. Então, Kulturkampf e hegemonia é isso. Agora, bem importante, Márcia, guerra cultural, na acepção que se tornou dominante, inicialmente nos Estados Unidos, e que hoje domina a extrema-direita transnacional, nada tem a ver com isso. Porque isso é bem importante. E, de novo, é uma hipótese, estou pensando junto com você. Guerra cultural para a extrema-direita contemporânea, por exemplo, na França, a Nouvelle Droite a française criou o conceito de metapolitique. Metapolitique é justamente o que eu direi agora. É a acepção de que você encontrou a essência de algo, seja religião, família, a sociedade, política, cultura, que sempre é alta cultura. Uma vez que você acredita ter encontrado a essência, uma vez que você representa essa essência, tudo aquilo que não seja espelho não tem vez. Não há possibilidade de brecha, não há possibilidade de fresta, só há possibilidade de uma unidade absoluta. E o outro não é mais, como no caso da Kulturkampf e no caso da hegemonia gramsciana, o outro não é um adversário com quem eu dialogo, numa polarização necessária, porque não há nenhum problema na polarização. A polarização faz parte da energia vital. Nós dormimos, nós acordamos, nós nos alimentamos, nós repousamos. Há sol, a lua, amanhã, à noite. A polarização faz parte da energia vital. Não há Kulturkampf, nem hegemonia gramsciana sem polarização, sem ideias contrárias. O problema da guerra cultural é que a guerra cultural é um caso especial de polarização radicalizadora, cuja finalidade é eliminar o outro polo. É isso. Então, guerra cultural, na acepção da extrema-direita, o que nós enfrentamos hoje no Brasil nada tem a ver com a compreensão usual das pessoas. Guerra cultural é uma estratégia, é uma máquina narrativa que produz narrativas polarizadoras com base em notícias falsas e teorias conspiratórias, com a finalidade de gerar inimigos em série para manter a massa digital permanentemente mobilizada e espiando em exercícios de enorme violência simbólica na ágora virtual das redes sociais. Mas eu completo essa primeira parte. Não esqueçamos uma coisa fundamental. A guerra cultural da extrema-direita, ela não existe sem a retórica do ódio. A finalidade da retórica do ódio é reduzir o outro a um nada. As consequências, Márcia, não são apenas simbólicas, são terríveis, são físicas. Infelizmente, pessoas como você e o Jean Willis sofrem na pele as consequências concretas da retórica do ódio. Espero ter sido claro. É ótimo o que você está falando, muito esclarecedor e muito importante e urgente. Eu tenho notado assim que você tem participado muito, né, de muitos debates, e tudo que você vem dizendo é muito importante nesse contexto. Eu admiro muito quando os colegas do mundo acadêmico saem daquele lugar tão agradável, né, da pesquisa, da sala de aula, e vem para a esfera pública tentar iluminar um cenário realmente trevoso. Bom, mas aí no seu livro você também fala que esse paradoxo, então, da guerra cultural... Claro. Não, mas assim, porque só para complementar então essa questão, esse paradoxo da guerra cultural, seria ele capaz de levar ao fracasso do próprio bolsonarismo? Então, quer dizer, nesse lugar absurdo dessa guerra cultural em estado de paradoxo,
o bolsonarismo, então, fracassaria. Como seria isso? Aí queria te ouvir. Tá. Então, de novo, é uma hipótese, mas também é uma esperança e uma possível estratégia. O grande fato político das primeiras 2 décadas do século XXI, reconheçamos com modéstia, é o avanço transnacional da extrema-direita. Esse é o grande fato político das 2 primeiras décadas do século XXI, o que é um horror, mas precisamos encarar a realidade. O horror é ainda maior, Márcia, porque esse avanço transnacional da extrema-direita ocorre lançando mão do universo digital, portanto, em tese, da liberdade de expressão, e chega ao poder através de voto em eleições democráticas e legítimas. É um enorme paradoxo que nós temos que ter coragem de enfrentar. Então, qual é a análise que eu faço? A análise é a seguinte. A extrema-direita, e depois disso podemos falar com mais calma, que eu quero ir direto no paradoxo. Eu acho que nós não vamos à frente se nós não compreendermos afinidades estruturais profundas entre o universo digital e extrema-direita. Essas afinidades não foram deliberadas, por isso mesmo são mais fortes. Mas eu falo disso depois, se você tiver interesse. O paradoxo. A extrema-direita, através da guerra cultural, é uma poderosíssima máquina eleitoral. É a mais poderosa máquina eleitoral do século XXI. Por quê? Porque a guerra cultural, como ela se baseia na produção constante de narrativas polarizadoras, a guerra cultural é uma espécie de carnaval da política. Ora, no carnaval, todas as transgressões são possíveis e a tensão máxima é almejada e, por vezes, alcançada, porque o carnaval tem data para começar, mas, sobretudo, ele tem data para terminar. Por isso, você pode ter uma intensidade máxima de prazeres e de gozos, porque na quarta-feira de cinzas, na quinta-feira seguinte, você volta ao seu cotidiano prosaico. Então, a guerra cultural é uma espécie de carnavalização da política nessa acepção, ou a estetização da política, como dizia o Walter Benjamin no ensaio fundamental. Do que se trata, então, é que a intensidade do engajamento produzido pela guerra cultural da extrema-direita não tem paralelo na política de hoje. Não tem paralelo. Até porque uma estratégia da guerra cultural é a desmobilização da política para chegar ao poder político. A deslegitimação da política para chegar ao poder político torna a esfera da polis uma esfera do puro afeto. Não de um afeto qualquer, mas do ódio, do ressentimento e da inveja. Que, reconheçamos, infelizmente, são os afetos mais poderosos da história da humanidade. Nós adoraríamos que fosse a compaixão, a fratria e o amor. Mas não é verdade. Jesus Cristo morreu crucificado. Os afetos que realmente movem são o ódio, o ressentimento, a inveja, esses afetos de cobiça do outro. Então, a guerra cultural tem essa intensidade enorme. É uma máquina eleitoral que dificilmente nós derrotaremos, se nós não compreendermos como ela funciona. Agora, uma vez no poder, a extrema-direita, com base na guerra cultural, sofre um paradoxo. Veja o caso do bolsonarismo. E vamos aqui, eu vou propor uma coisa, Márcio, vamos tentar fazer o impossível. Vamos dar um passo atrás. E vamos tratar do bolsonarismo agora de maneira fenomenológica, se fosse possível. Dar um passo atrás. Nós precisamos reconhecer que, do ponto de vista da guerra cultural, o bolsonarismo é o movimento político mais exitoso da República Brasileira. Porque, veja, o Jair Messias Bolsonaro, ele comete crimes de responsabilidade em série. Semana passada, ele deu uma declaração dizendo que ele gastou no cartão corporativo 300 mil reais para ir ao Ceará, onde ele fez discurso de campanha. Por muito menos, prefeitos e governadores do Brasil inteiro perderam o mandato porque isso é abuso de poder econômico no exercício do cargo. É uma lei muito clara do Tribunal Superior Eleitoral. Mas esqueçamos esse detalhe. Márcia, nós nos aproximamos agora no Brasil, e isso é uma coisa absolutamente terrível, assustadora. Nós nos aproximamos de 640 mil mortos. E nenhum de nós teria a irresponsabilidade intelectual de atribuir a pandemia ao governo. A pandemia é uma peste. Peste há na história, desde que surgem fenômenos transnacionais. A primeira peste foi em Constantinopla. A peste do século XIV começa na Rota da Seda. Outras pestes similares surgirão. É inevitável, porque nesses fluxos transnacionais nós só pensamos no trânsito de corpos, mercadorias e dados. Mas corpos carregam bactérias, corpos carregam vírus. É inevitável. Nenhum de nós vai acusar o governo Bolsonaro da pandemia. Agora, todos nós, cidadãos e cidadãs do Brasil, temos o direito
de esperar que em breve ele esteja no Tribunal Internacional de Haia respondendo por crime contra a humanidade. Porque a política negacionista criminosa, o atraso na vacina, a favorecer a aglomeração, etc., etc., já há cálculos científicos muito sérios. Desses 640 mil, entre 350 e 400 mil mortos são responsabilidade direta deste homem, deste homúnculo. Aliás, eu lanço aqui a campanha. Quem escrever Bolsonaro tem que escrever com letras minúsculas, sempre. E tem que dizer para os editores aceitarem. Jornal, livro, Bolsonaro é letra minúscula. Bom, Márcia, ele continua com 30%. Como é possível isso? Proponho. O bolsonarismo, ele é inegavelmente vitorioso. Porque durante todo o tempo da pandemia, o que ocorre sempre é que surgem novas narrativas polarizadoras. Cloroquina, porque a vacina fazia parte do investimento globalista para a dominação do mundo e tornar o mundo comunista sem sabê-lo. Ivermectina, porque as big techs, as big pharmas estão tentando, na verdade, fazer dinheiro, etc, etc. Agora é antivacina. Sempre há uma narrativa polarizadora que mantém uma base sólida de 20% permanentemente engajada. Márcia, isto é êxito. É um êxito inegável. Reconheçamos. É um êxito. Depois até podemos falar como é que esse êxito se fabrica, mas é um êxito. Agora, esse êxito, isso é a razão principal pela qual eu tive estímulo para escrever o livro. Este êxito implica um paradoxo que eu gostaria muito que se tornasse evidente para todos, se parecer inviável o que eu direi agora. É que há uma armadilha. Todo governo com base na guerra cultural é extraordinariamente forte e potente no que se refere ao engajamento permanente da sua base. Mas a guerra cultural, como ela se baseia necessariamente em notícias falsas e teorias conspiratórias, que é a única forma que você possui para criar permanentemente inimigos, a não ser que você vá para o campo da paranoia, no sentido freudiano, isso quer dizer que a guerra cultural não pode considerar dados objetivos. O Luiz Roberto Barroso, ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso, deu uma declaração que sintetiza o que eu estou dizendo. Ele disse assim: o Bolsonaro não precisa de fatos porque a mentira já vem pronta. Se isso, do ponto de vista da guerra cultural, é um ganho, é algo muito poderoso, do ponto de vista da administração da coisa pública, não pode senão redundar num fracasso absoluto. Veja, então, o êxito incontestável do bolsonarismo implica o colapso necessário do governo Bolsonaro, que, na verdade, nem sequer chega a se constituir enquanto governo. Então, uma estratégia nossa: não vamos disputar narrativas. Deixa eles criar as narrativas que eles desejarem. Mas nós dispomos hoje de algo que favorece muito uma reflexão da Hannah Arendt, precisamente quando ela pensava qual é o lugar da verdade na política. E ela, então, recuperando a experiência grega, ela fez uma proposta muito interessante. Ela disse: no campo da polis, nós não podemos abrir mão da verdade factual, que nada tem a ver com um apego ingênuo e positivista ao fato. Nenhum de nós está dizendo que a realidade dura existe e que o fato fala por si. Não é isto. Mas nós temos um conjunto mínimo de dados que não podem ser contestados, que não são de direita, não são de esquerda, são dados objetivos da realidade. Isso nas mais diversas esferas. Vamos discutir se para o saneamento básico do Brasil é o Estado ou a iniciativa privada? Ótimo. Para que a discussão faça sentido, nós precisamos saber qual é a porcentagem de casos no Brasil que ainda não possuem saneamento básico, de acordo? Primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos saber, então, imaginemos, 45% das casas dos lares brasileiros não possuem saneamento básico. Segundo ponto, quanto é necessário para instalar o saneamento básico? Vamos chegar a uma cifra. Essa cifra não é de direita ou de esquerda, é uma cifra objetiva, de acordo? Depois podemos começar a fazer cálculos. Se eu instalo o saneamento básico, eu lá na ponta, o SUS, eu vou ter uma economia brutal, porque é uma série de doenças que vão deixar de existir. Então, o que eu quero dizer é que verdade factual simplesmente quer dizer que nós, no espaço público, nós precisamos ter um acordo mínimo em relação a determinados dados objetivos. A forma de lutar contra essa guerra cultural e a forma de principiar a derrotar na linguagem a extrema-direita é não disputar narrativa. É conseguir abrir um canal de diálogo com a sociedade e dizer o seguinte: olha, a primeira vez na história do Brasil que houve censo foi na década de 70 do século XIX.
foi quando Machado de Assis escreveu uma das suas crônicas mais célebres, porque se descobriu na época que somente 30% da população sabiam ler. Daí, Márcio, o Machado de Assis derivou um raciocínio que segue válido. Ele fala assim: então, quando as pessoas dizem criou-se uma lei para o país, diz o Machado, ele cria um personagem que é o senhor Algarismo. Ele diz assim: não, criou-se uma lei para 30% da população que sabe ler e escrever. E ele vai fazendo, desdobrando esse raciocínio, mostrando de maneira brilhante, em 1870, que sem educação não tem polis. Então, o que nós precisamos, creio, e o que não nos falta no governo Bolsonaro para mostrar o seu fracasso, é um conjunto inumerável de dados objetivos do fracasso. Nós temos que encontrar uma forma de transmitir isso para a sociedade. Então, um fracasso da sociedade, mas um sucesso desse governo. Você usou a palavra êxito, que acho perfeita para o caso, infelizmente. Quer dizer, perdemos, quer dizer, digo assim, perdemos no sentido de os setores democráticos da sociedade perderam, nós perdemos para essa fascistização que hoje também se demonstra como uma nazificação do país. Você apresenta no seu livro várias possibilidades para a gente compreender esse êxito. E você, nos últimos tempos, sobretudo nesses dias da morte do Olavo de Carvalho, você levantou a importância também dessa figura. Mas no seu livro você também fala do kit gay, da ideologia de gênero, enfim. Tem uma coisa, João, que no que você está falando assim me perturba um pouco, porque a minha tática, como pessoa que sempre foi muito visada, eu fui atacada desde o meu livro Como Conversar com um Fascista, diretamente pelo Olavo de Carvalho. E a minha postura, eu hoje acho que eu estava errada, porque eu nunca dei atenção ao Olavo de Carvalho. Eu nunca ouvi, as grosserias que ele dizia, o máximo que eu fazia era bloqueá-lo nas redes. Nesse sentido, eu nunca enfrentei a narrativa, eu nunca desconstruí a narrativa. E ao longo da vida foi assim, mesmo em relação ao MBL. Quando eu comecei a ser atacada pelo MBL, sobretudo em janeiro de 2018, que essa semana veio à tona também com muita força, eu usava essa estratégia que, na verdade, um pouco a estratégia, mas era meio que a natureza, eu acho, meio o gesto inevitável de quem não quer dar palco para essas figuras, mas ao mesmo tempo eu acho que não se trata só disso, que era mais complexo. A gente, do meu ponto de vista, a gente deveria ter sempre desmontado essas narrativas, e isso é uma coisa que eu fiz muito pouco. Fiz muito pouco no sentido de escrevi 4 livros sobre o assunto, porém, nunca enfrentei os sujeitos diretamente. Então, o que eu fiz foi fazer a desconstrução teórica, escrever os livros, buscar as teses, até citava essas figuras nos meus livros e tal, mas eu nunca entrei numa briga com eles direta. E porque eu tinha muito... primeiro que eu não queria dar palco, segundo que eu tinha muita esperança de que isso fosse passar, como todo mundo. Ao mesmo tempo, eu sabia que não ia passar desse jeito. Então, quando você fala disso, dessa necessidade da gente não disputar a narrativa com eles, eu fico um pouco... não sei se eu entendi bem qual é a sua colocação em relação a isso, mas eu fico um pouco desconfiada. Mas quando você começou a falar bastante do Olavo de Carvalho, e eu vi a sua presença mais contundente naqueles dias, eu fiquei prestando muita atenção no que você dizia, e a figura mesma de Olavo de Carvalho se apresentou para mim como muito mais intensa e dura e importante do que jamais havia sido. Então, se você pudesse, nesse momento, então, também nos trazer luz para pensar essa figura e a importância dessa figura na produção, digamos, de uma mistificação que foi comprada por muitos jovens como sendo uma grande solução teórica e mental, eu te agradeço. Tá, vamos lá, Márcia. Mas deixa eu repetir que eu não tenho nenhuma certeza se a minha estratégia é a mais adequada. Mas vamos lá.
Eu respeito muito o posicionamento seu e do João Willis, mas embora o meu seja diferente, então, mas eu não tenho nenhuma certeza de que o caminho que eu escolhi de fato seja o mais adequado. Mas a minha estratégia é a seguinte. Olha, um tempo na minha vida eu fui jogador de xadrez. Era apaixonadíssimo pelo jogo. A metáfora que me ocorre é que eu tenho a impressão que mesmo entre os melhores intelectuais do campo da esquerda democrática, ou do campo democrático em geral, muitas vezes em relação a figuras como Olavo de Carvalho, é como se você desejasse dar o checkmate sem montar as peças no tabuleiro. Não vai funcionar. Então, todo o meu esforço é de colocar de maneira disciplinada as 32 peças no tabuleiro e começar o jogo. E eu prefiro jogar de peças pretas. Eu prefiro que eles tenham as peças brancas, de modo que eu possa compreender melhor como eles avançarão. Então, passo atrás. Não disputar narrativas. Eu não vou perder um minuto da minha vida discutindo se Olavo de Carvalho é ou não filósofo. Aqui eu vou usar o recurso antropológico da autodeclaração. A autodeclaração não se contesta, se interpreta. Ou seja, eu não vou... Então, percebe? Eu já não estou disputando narrativa. Se ele diz que é filósofo, e se todos os discípulos confirmam que ele é o maior filósofo do século XXI, eu aceito. Eu dou um passo atrás. Na minha opinião, o que o Olavo de Carvalho conseguiu fazer, isso é bem importante, não é pouco, ele constituiu um sistema de crenças. Então eu chamo de o sistema de crenças Olavo de Carvalho, que tem dois núcleos fundamentais, possui uma linguagem e um método argumentativo. Não é pouco, Márcia. E quando eu digo que o Olavo de Carvalho aperfeiçoou e durante 2 décadas ensinou a retórica do ódio, eu uso o termo retórica numa acepção forte, que você domina muito bem, mas que hoje em dia perdeu-se. Se você me permite, então eu esclareço para todos. Quer dizer, para nós hoje, retórica é discurso vazio. Não é isso? Nós pensamos na retórica como discurso vazio. E é correto. A partir do romantismo, a retórica, que tinha 5 partes, foi reduzida a uma, que é o ornato. Então a retórica virou mesmo um discurso, se não vazio, esvaziado. Mas a retórica, nos 25 séculos anteriores à Revolução Romântica, a retórica era uma técnica de pensamento. Técnica no sentido grego, que é o sentido latino de ars, ou seja, um modo de fazer. O que a retórica oferece para o orador é um repertório discursivo que permite que ele adapte discursos a um público determinado para produzir um afeto específico. É isso a retórica. Então, e dentro dessa técnica retórica está envolvido desde a articulação, a concepção do discurso, até a sua concatenação, as figuras de linguagem que serão utilizadas, a memorização da ordem lógica e mais, a performance. Então a retórica é um verdadeiro edifício argumentativo de enorme complexidade. Eu vou propor algo para você que pode parecer surpreendente, Márcia. A extrema-direita domina a arte retórica. E se você tiver a pachorra, a paciência, a disciplina beneditina que eu tenho de escutar os principais articuladores da extrema-direita no mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, Ben Shapiro, o mais famoso discurso dele é assim: How to talk to a leftist. Como falar com um esquerdista. Na Guatemala, tem a estrela do movimento na América Latina, que é Glória Álvarez. Ela tem um livro, Como Hablar com um Progres, que é um progressista. Em ambos os casos, quando você lê o livro, se você realmente se dá essa pachorra, se você escuta o que eles estão dizendo, eles estão oferecendo uma técnica discursiva, que é a retórica do ódio, que tem um método argumentativo, que é a lógica da refutação. Mas o que é a retórica do ódio? Você sofreu na pele, Márcia. Você, o João Willis e tantas pessoas no Brasil, como a Lola Araonovitch, tantas pessoas que sofrem essa retórica do ódio muito mais do que eu imagino. Funciona assim. A retórica do ódio é um passo a passo, cuja principal finalidade é reduzir o outro a um nada. É isso. É o que eu chamo de desqualificação nulificadora do outro. Mas Olavo de Carvalho ensinou para os seus discípulos, Márcio, acredite em mim, é um passo a passo. Principia pela desapropriação do que nos é mais próprio, o nome próprio. Nós somos, por assim dizer, expropriados do nosso nome próprio. Por exemplo, eu que sou João César de Castro Rocha, eu virei João César Castrado e Brocha. O que eu achei ótimo, eu respondi, eu disse, olha, até para ofender, a inteligência é necessária.
Porque se eu sou castrado, eu sou um involuntário Abelardo, que talvez que nunca encontrei em Heloísa, mas fazer o quê? Se sou broxa, uma circunstância que ninguém escapa. Agora, senhores, ao mesmo tempo, não posso ser castrado e broxa. Escolha. Mas, Gente, que horror. Eu tenho vários apelidos também. Posso imaginar. Vários apelidos que vêm da extrema direita e da extrema esquerda também. Nossa. É incrível isso, não é? Mas percebe, Márcia, isso é um passo a passo. É um passo a passo. Segundo momento da retórica da desqualificação nulificadora. Agora é duro. Agora você é esquerdopata e na própria denominação já se revela a impossibilidade de manter diálogo com você. A única possibilidade diante de você é a sua eliminação simbólica e depois física. Não esqueçamos que todos os genocídios da história, eles não principiaram com a primeira morte. Eles principiaram com o uso continuado por anos de uma desqualificação nulificadora. Qual é a ideia? Muito perversa. Se, Márcia, eu convenço milhões de pessoas, se o Olavo de Carvalho convence milhões de pessoas que eu sou nada, qualquer crime feito contra um nada é crime algum. Não é imputável. Esse é o objetivo, em última instância. Então, essa retórica, essa desqualificação nulificadora, que de maneira muito surpreendente, mas muito reveladora, dá as mãos ao que de pior a ditadura militar fez, que foi a Lei de Segurança Nacional, de 1969, que está no texto da lei, que é uma lei longa, mais de 100 artigos. Márcia, nesta Lei de Segurança Nacional de 1969, que eu me dei o trabalho de destrinchar com enorme paciência, porque eu entendi que ali havia o elo com Olavo de Carvalho, a palavra morte aparece 32 vezes. A pena de morte é prescrita em 15 artigos para crime político. Nós esquecemos que no Brasil nós vivemos entre 1969 e 1978 num país que prescrevia para 15 infrações políticas pena de morte. Então, retórica do ódio. Há um outro elemento da retórica do ódio que é muito importante, Márcia. Muito importante. E para isso, para compreender isso, eu tive que ler os livros do Olavo de Carvalho. Olha, foi um calvário. Herói, herói. Parabéns, muito obrigado. Barbaridade. Olha, honestamente, tem um segundo movimento da retórica do ódio que é indispensável que nós compreendamos, porque ela dá as mãos completamente ao projeto autoritário de toda a extrema-direita transnacional. Isso é muito impressionante, porque daí você percebe a força do sistema de crenças do Olavo de Carvalho, porque ele tem linguagem própria. É isso, olha, veja, é o que eu chamo de hipérbole descaracterizadora. Funciona assim. Você lê Olavo de Carvalho, você se expõe aos discípulos de Olavo de Carvalho, ou do Ben Shapiro, ou da Glória Álvares, ou do Javier Milei na Argentina, ou do Axel Kaiser no Chile. É tudo uma coisa só. Uhum. É uma retórica só. A hipérbole descaracterizadora. Estamos diante do maior caso de corrupção de toda a história da humanidade. E a formulação é sempre pleonástica, de toda a história inteira da humanidade. É assim que o Olavo de Carvalho escreve. Eu mostrei isso no meu livro. O que é hipérbole descaracterizadora? O que ela realiza? Márcia, ela torna o pensamento impossível, porque ela caminha sempre entre extremos. É o mais vil, o mais glorioso, o mais corrupto, o mais honesto. Não existe mediação, não existe conceito. O conceito é a arte da mediação do universal com o particular, mas sem conceito não tem pensamento. Agora, sem mediação, não tem democracia representativa. O que nós chamamos de política é um conjunto de mediações entre poder e cidadania. O que nós chamamos de sociedade é um conjunto de mediações entre nossos desejos e os desejos dos outros. Nesse sentido freudiano básico, de que não há civilização sem mal-estar. Não pode haver realização plena do desejo. Acabou. Essa hipérbole... Não, desculpa, está cortado. A hipérbole descaracterizadora... desculpa. A hipérbole descaracterizadora é uma arte de pensamento e de linguagem ensinada pelo Olavo de Carvalho, porque ela torna o diálogo impossível e ela exige adesão à crítica ou recusa total. Mas o mais impressionante, isso é que me chocou muito, Márcia. Enquanto eu lia e eu fui me dando conta, eu passava as madrugadas sem dormir, eu dizia, isso não é possível. Porque, veja, o que a retórica do ódio realiza? A eliminação do outro, reduzir o papel de inimigo.
a Lei de Segurança Nacional de 1969 tem no seu corpus conceitual dois conceitos: inimigo externo e guerra revolucionária. O conceito de guerra revolucionária, isso me custou trabalho descobrir, é francês, é guerra revolutionnaire. Ele foi desenvolvido pelo Estado francês na guerra contra a Argélia. O Estado francês na guerra contra a Argélia foi o primeiro Estado moderno que adotou oficialmente a tortura, o assassinato, o desaparecimento de corpos de adversários políticos. O Emmanuel Macron, há uns 3 meses atrás, pediu desculpas publicamente à Argélia pelo uso da tortura como política de Estado. Então veja, Márcia, a ditadura militar importou um conceito francês utilizado contra a Argélia. E inimigo externo virou brasileiro, que era de esquerda. A retórica do ódio é isto. E a hipérbole descaracterizadora que suprime as mediações é o projeto de Viktor Orbán, de Andrzej Duda, de Duterte, de Jair Messias Bolsonaro. É muito impressionante, porque nos 20 anos em que o Olavo de Carvalho transmitiu essa retórica, o que ele de fato transmitiu foi uma escolinha do professor Raimundo da extrema-direita e do totalitarismo. Os efeitos são terríveis, porque há toda uma geração de jovens que repetem de maneira absolutamente automatizada esses recursos no espaço público. É muito preocupante. Nossa, é muito apavorante, ainda mais quando você olha com uma lupa e você consegue entender a fisiologia, o metabolismo, o caráter molecular desse processo todo, de como ele está sendo montado. A gente, infelizmente, tem pouco tempo e eu quero ainda te fazer algumas perguntas. Queria eu vou ser mais breve. Não, tá maravilhoso, não seja mais breve, mas a gente vai ter que... Uma hora o Instagram acaba com a gente. Eu queria, diante dos acontecimentos dessa semana e da ameaça de Bolsonaro, eu queria te ouvir sobre o que você tem a nos dizer sobre essa ameaça de Bolsonaro, essa ameaça mística que ele fez essa semana, de que alguma coisa vai acontecer que vai nos salvar. Claro que muita gente interpretou isso ironicamente, mas Bolsonaro estava fazendo uma ameaça dizendo: teremos novidade pela frente. Qual é a natureza dessa novidade na retórica do ódio de Bolsonaro, que envolve, desde que a gente o conhece, sempre uma estratégia de ameaça? Ele sempre trabalhou com uma ameaça no discurso, o signo da arminha era um signo de ameaça, enfim, o sujeito fez sempre isso. E agora ele vem com uma nova ameaça que envolve, segundo muitos, a questão da facada. Você acha que ele vai realmente tentar criar uma nova narrativa no meio disso? O que você acha que é essa ameaça nova do Bolsonaro? Olha, em primeiro lugar, a ameaça não é nova. É importante que você compreenda que esse é o modo operandi do governo Bolsonaro. Quer dizer, a forma própria do governo Bolsonaro é o autogolpe. Agora, o autogolpe, Márcia, é bem importante que nós recordemos isso. Ele não é acidental na República Brasileira. O autogolpe, ele está no DNA da República Brasileira. Nós tivemos uma sucessão de autogolpes. O Marechal Deodoro da Fonseca fechou o Congresso, foi um autogolpe. A Marinha se revoltou para não dar proeminência ao Exército. O Marechal Deodoro renunciou. Assumiu o vice, o Marechal Floriano Peixoto, que deu outro golpe, porque ele não fez eleições. A Armada se revoltou de novo, foi a segunda revolta da Armada. O Floriano Peixoto simplesmente matou os adversários políticos em praça pública. No Lima Barreto, o triste fim do Policarpo Quaresma, o fim do Policarpo Quaresma é triste porque no final do romance ele é fuzilado por tropas florianistas. O Getúlio Vargas deu um autogolpe em 1937. O Costa e Silva, que muitos dizem que era moderado, deu um autogolpe, porque as eleições dele estavam marcadas para 66. Depois a ditadura militar deu um autogolpe, porque morre o Costa e Silva, não assume o vice-presidente, que era civil, o Pedro Aleixo, que havia votado contra o AI-5, o único que votou contra o AI-5, o Pedro Aleixo, assume uma junta governativa, passa o poder para o Médici. Depois o AI-5 não deixa de ser um golpe dentro do golpe. Em 1978, o Silvio Frota, considerando que o Geisel era um general de esquerda, imagina isso, mas o Geisel, um general de esquerda, o Silvio Frota tentou dar um golpe, que não foi bem sucedido, ele tentou dar um golpe. Você sabe quem era o braço direito da tentativa de golpe do Silvio Frota? Um capitão, Augusto Heleno. O braço direito da tentativa de golpe do Silvio Frota.
O Jânio Quadros, quando renuncia em 61, era um autogolpe. Ele queria fazer que nem o Charles de Gaulle, que renunciou, pediram a volta dele e exigiu poderes amplos. Era o mesmo. O modelo do Jânio Quadros era o Charles de Gaulle. Quando o João Goulart volta, há um autogolpe, que é o parlamentarismo. Então, Márcia, o autogolpe é, na verdade, a mola mestra da política republicana. Então, que o Bolsonaro esteja flertando com o autogolpe, no livro eu mostro, assim, cronologicamente, a tentativa de golpe em maio de 2020. Nós vivemos outra tentativa de golpe em setembro de 2021. Nós viveremos mais uma tentativa de golpe. Mas o que é mais importante para compreender, eu creio, e eu tenho falado muito sobre isso, e tenho me exposto, mas a hora é de falar mesmo. É indispensável que compreendamos que o golpe do Bolsonaro não será um gesto de força num evento. Não será um evento traumático. Dificilmente haverá um 1 de abril de 1964. O golpe do Bolsonaro está em curso desde o primeiro dia do governo. Veja, 8 delegados da Polícia Federal foram exonerados das suas funções porque esbarraram o interesse do Bolsonaro. 8! 8! Agora, a delegada da Polícia Federal, que reconheceu que o Gabinete do Ódio difundia fake news, ela está licenciada. Ele já tem 2 ministros no STF. O Bolsonaro, de uma tacada só, fez algo que nem a ditadura militar fez. Uma edição especial do Diário Oficial de 16 páginas, com realocações e renomeações da Polícia Federal. O Bolsonaro hoje tem aparelhado uma parte considerável do Estado. O golpe bolsonarista em curso é a tentativa de, por dentro, minar as instituições democráticas. É o modelo da Hungria, é o modelo da Polônia, é o modelo das Filipinas. Eu não creio que a narrativa de atribuição da facada ao PT é bastante provável que surja. Eu não creio que ela triunfe, porque é muito óbvio. E há uma diferença que nós precisamos explorar. Em 2018, a campanha do Bolsonaro foi vitoriosa, primeiro porque foi a primeira campanha digital da história brasileira. Nós precisamos atentar para isso. Foi a primeira campanha digital numa eleição majoritária do Brasil. Isso fez toda a diferença. Todas as outras campanhas eram analógicas. A única campanha digital foi do Bolsonaro. Por enquanto, a única campanha digital da esquerda, do campo democrático, da esquerda democrática, que foi muito bem feita e foi bem sucedida, embora não tenha ganho, foi do Guilherme Boulos em 2020 em São Paulo. Se nós não aprendermos a fazer campanha no espaço digital, as nossas chances se reduzem drasticamente. Mas eu não creio que essa narrativa vá à frente. Mas para que ela não vá à frente, é algo muito importante. Não disputá-la, mas agir dentro da lei. Isto é, se essa narrativa surgir, no instante que ela surgir, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, precisa de imediato, nas instâncias competentes, eu não sou jurista, eu não saberia quais são, mas a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, precisa agir em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral. É preciso agir de imediato. É preciso, por exemplo, solicitar ao Supremo Tribunal Federal que o Adélio Bispo seja ouvido mais uma vez, publicamente. Quer dizer, não disputar a narrativa, mas de imediato reagir dentro da lei. Mas certamente uma narrativa desse tipo está sendo urdida. Mas eu não creio que as condições objetivas permitam que ela triunfe. Hoje, talvez não, porque não há um desejo de fazer o que se fez em 2016, que era criar uma narrativa que levasse à posição da presidenta, né? Hoje, então, tirado isso da cena, digamos, todos estão esperando que o governo Bolsonaro seja o mais útil possível para todas as oligarquias e que haja uma eleição e que vença uma direita. Acho que aí a gente tem um problema muito sério, que é aquilo que eu chamo de síndrome de falta de candidato da direita, por isso mesmo que Bolsonaro triunfou, porque se tivesse alguma outra figura com o mínimo de carisma e por aí vai. Enfim, mas a gente tem ainda alguns minutos aqui, eu vou explorar você bastante, porque as suas ideias são muito importantes e nesse contexto elas são mais do que importantes, elas são absolutamente urgentes. Bom, o livro é riquíssimo, traz 500 mil ideias, hipóteses. Há também o narrador ali no texto, né, que é você, há
esse desespero, né? Uma manifestação muito clara, né, que o ensaio permite da periculosidade, da gravidade daquilo que a gente está passando. Então, eu também achei que o livro, nesse sentido, ele ultrapassar dessa catástrofe que a gente está vivendo, no futuro ele vai servir como um testemunho histórico, né, do intelectual em ação, porque viu o que estava se passando e não era nada simples. E você, no meio disso tudo, você traz à tona um objeto obscuro, enfim, um objeto que estava abandonado na história brasileira, que é esse famoso livro negro do terrorismo no Brasil, conhecido como Orville. E eu já vi que tem muita gente que está muito indignada com você de você ter trazido esse material para discussão. Então, porque assim, parece que pelo fato de trazer à tona, de fazer uma pesquisa, revelar o que está sendo estudado, que você não poderia fazer isso. Então, que você ao trazer essas questões, prejudica algum jogo de poder aí que está sendo levado adiante. Então, eu queria que você contasse um pouco isso, porque quase ninguém ouviu falar desse livro. Então, que fonte é essa? E como que conhecer essa fonte pode nos ajudar a entender o bolsonarismo e tudo isso que está se passando? Que bom, Márcio. Vou tentar ser bem breve, porque eu sei que o Instagram chega um momento que ele corta, né? E nós vamos desaparecer, nós vamos nos desintegrar. A retórica do ódio de Olavo de Carvalho vai finalmente funcionar, nós vamos desaparecer no ar. O Orville foi um projeto secreto do Exército, concebido pelo primeiro-ministro do Exército da redemocratização, Leônidas Pires Gonçalves, como uma resposta a um livro notável, O Brasil Nunca Mais, que é um livro excepcional, que eu acho que não é valorizado, em boa parte porque foi escrito em português, mas do ponto de vista metodológico, para quem se interessa por história, é uma preciosidade. Porque o Brasil Nunca Mais, na verdade, não é um livro, é um mosaico de vozes retiradas dos processos do Superior Tribunal Militar, sempre quando há referência à tortura. É isso. Então, o Brasil Nunca Mais é uma colcha de retalhos excepcionalmente bem feita, que mostra de maneira muito clara que a tortura foi uma prática oficial do Estado do Brasil. Como se pode dizer que foi prática oficial do Estado? Porque todos os testemunhos do Brasil Nunca Mais foram retirados de processos preparados por juízes militares no Superior Tribunal Militar. O efeito foi avassalador para a imagem das Forças Armadas. As Forças Armadas reagem. Durante 3 anos, agentes do Centro de Informações do Exército, que era muito temido na época da guerrilha, pelas torturas brutais que faziam e pela capacidade incomum de infiltrar agentes nas organizações, eles fazem o mesmo. Eles compilam documentos do Centro de Informações do Exército, os famosos arquivos da ditadura, da repressão, que as Forças Armadas dizem que foram destruídos e não foram, porque o Orville é composto por esses arquivos. E eles compõem uma teoria conspiratória da história republicana brasileira, dizendo que toda a história republicana, a partir de 1922, criação do Partido Comunista, toda a história republicana foi uma sucessão de tentativas de tomada do poder pela esquerda brasileira, guiada pelo movimento comunista internacional. Eles definem três tentativas. Em 1935, quando há um levante comunista no Exército, 61 a 64, a polarização anterior ao golpe, o período da luta armada. Mas eles dizem, e aqui, Márcio, elas são 1000 páginas, eu li 2 vezes, imagine isso. Mas eu consegui extrair um núcleo duro de 30, 40 páginas, basta ler isso. Basta ler as 30, 40 páginas que eu indico. O que há aí é algo muito surpreendente. O Exército Brasileiro, de maneira independente, reelaborou e sofisticou a teoria do anticomunismo, que domina as Forças Armadas no Brasil desde 1935, e, ao seu modo, antecipa o que nos anos 90 nos Estados Unidos será chamado de cultural marxism, de marxismo cultural. O nome Marcuse já está presente no Orville. O nome Gramsci não aparece, mas toda a tática é gramsciana, como eles compreendem. Em 1986 está escrito, eles dizem, qual será o grande adversário nosso na época da redemocratização? Márcia, 1986, eles escrevem, é literal, o partido do Lula. Está escrito. E o que eles dizem? Dizem que em 1974 a esquerda se reúne, faz uma autocrítica,
compreende que tomar o poder pelas armas não será possível e investem, a partir de 1974, ano de destruição dos últimos focos da guerrilha do Araguaia. A esquerda decide trocar as armas pelos livros, os coturnos pelas escolas, e começa a Revolução Cultural, título do primeiro livro importante de Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural. Em alguma medida, Olavo de Carvalho dá um verniz filosofante para essa teoria conspiratória que constitui o Orville. O mais importante, Márcia, o Orville pretendia ser uma resposta ao Brasil nunca mais. Por isso, Orville, livro ao contrário. A tal ponto que no Brasil nunca mais o prefácio termina com uma citação do Evangelho. Acredite, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A tal ponto, o Orville e o bolsonarismo são miméticos e contrários à redemocratização e, sobretudo, à Constituição de 1978. Em última instância, o verdadeiro projeto bolsonarista é bolsonarismo sem Bolsonaro. Ou, para dizê-lo de maneira deliberadamente brutal, o projeto em curso no Brasil é o projeto de pinochetismo com voto. Por isso, Paulo Guedes é o seu czar. Nossa, realmente. Essa é a parte mais, mais acachapante, né? Para quem não está percebendo o papel desse Paulo Guedes, o papel do Paulo Guedes nesse processo. Sem dúvida, é ele que é o protegido pelo grande espantalho Bolsonaro. Né? É claro, é isso. É isso. Bom, vamos ficar, como numa sessão de psicanálise lacaniana, vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar por aqui. Chegamos ao tempo significativo. Vamos ficar nisso. João, é prazer imenso poder te ler, poder te escutar, e espero que você siga firme no debate. Vamos ampliar cada vez mais a perspectiva, a mentalidade democrática na esfera pública. Acho que a colaboração de todos os professores intelectuais, escritores, enfim, estudantes, pesquisadores é absolutamente fundamental, e você tem desenvolvido um papel essencial nesse processo. Então, eu te agradeço muito e espero que a gente se encontre em breve. Se você quiser dar um tchau aí para o pessoal. Márcio, muitíssimo obrigado pela oportunidade da conversa. Para mim é uma alegria grande iniciar esse diálogo. Vamos levá-lo adiante, porque mais importante do que derrotar Bolsonaro, o que faremos em outubro é superar o bolsonarismo. O processo será longo, mas pelo menos tem data para começar. É 1 de janeiro de 2023. Tomara. Muito obrigada. Eu vou deixar essa live gravada para quem quiser assistir depois e para as pessoas irem assistindo, e vou te dando notícias. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado. Bom domingo. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.